Os princípios da adequação e necessidade na LGPD. Próximo princípio da adequação. O que é ser adequado, né? Perfeita conformidade com a finalidade, ajustado, conveniente àquela finalidade. Então eu divulguei, eu vou coletar seu dado pessoal para te dar um desconto. Tá, beleza. Eu preciso coletar seu endereço, seu telefone, se você é casado, solteiro, se tem filho. Isso é adequado a esta finalidade? Muitas vezes, na maioria das vezes não, né? Eles estão em excesso. E se tem dado em excesso, esses dados não devem ser tratados e devem ser eliminados. Então esse é o princípio da adequação. Os dados estão adequados à finalidade que foi definida e divulgada? O procedimento de tratamento, coleta e etc. está adequado para se alcançar aquela finalidade? E aí, como exemplo, não eliminar os dados após atingir a finalidade contraria esse princípio da adequação. Então, isso é importantíssimo que vocês guardem, a adequação. Os dados estão adequados à finalidade. E o que é adequado? Perfeita conformidade, ajustado, conveniente àquela finalidade. Ok? Necessidade. Os dados que eu estou tratando, eles são absolutamente necessários, essenciais, indispensáveis, imprescindíveis para se atingir aquela finalidade? É o que eu falei um pouquinho, né? Se o dado não é necessário para atingir aquela finalidade, ele não deve ser tratado, não deve ser coletado. E aí a gente gera, a partir desse princípio da necessidade, um outro conceito, um outro subprincípio, se pudermos falar assim, chamado de minimização dos dados. É limitar o tratamento ao mínimo necessário, aos dados minimamente necessários para que eu atinja aquela finalidade. Os dados devem ser pertinentes, proporcionais e não excessivos. Se eu não fizer isso, ou eu posso fazer muitas vezes, eu tenho que me preocupar. Eu quero manter os dados, né? E aí você tem as técnicas que podem ser utilizadas para manter esses dados, como a gente já falou. Anonimização. Eu posso anonimizar aqueles dados de forma que eu não consiga mais identificar o titular, mas eu posso usar os dados para outras finalidades, como, por exemplo, para fazer pesquisa, para fazer um conhecimento do meu cliente, por exemplo, do meu público-alvo, muitas vezes. E se eu não cumprir isso, eu estou sujeito à atuação da NPD, que pode definir ou determinar a eliminação desses dados, o bloqueio desses dados pessoais, e eu tenho que preocupar também que se os dados foram coletados ou tratados mediante consentimento do titular, esse consentimento ele pode ser revogado pelo titular a qualquer momento. E se esse consentimento for revogado, os dados devem ser eliminados ou anonimizados. Bem, algumas perguntas que nos ajudam a balizar esse conceito do princípio da necessidade. A finalidade pretendida pode ser atingida com menos dados? Se a resposta for sim, eu estou coletando dados em excesso. Então eu tenho que rever esse meu procedimento. Precisa mesmo usar todos esses dados? Por quê? Todos os titulares deram consentimento. Se eu estou utilizando com base no consentimento, eu tenho que ter essa garantia e tenho que ter como provar, como demonstrar que o consentimento foi realmente dado pelo titular. O ônus aí da prova do consentimento é do agente de tratamento. O banco de dados que eu estou trabalhando, de dados pessoais, é exclusivo, é meu, eu criei ou eu adquiri? Por quê? Se eu comprei esse banco de dados para fazer, por exemplo, um e-mail marketing, quem garante que os titulares deram consentimento para esse tratamento, que é enviar e-mail, receber e-mails? Né? Então, se ele foi adquirido, o cuidado deve ser maior. Como é que eu vou garantir que houve realmente consentimento para esse tipo de tratamento, esse tipo de ação? Vale a pena correr os riscos de armazenar todos esses dados? Bem, quanto mais dados pessoais eu tiver sob minha guarda, maior é o risco que eu corro em caso de incidente de segurança. Mais dados pessoais de tipos diferentes, tipos diversos, vão cair em mãos alheias, em mãos indevidas em caso de um incidente de segurança. Então, o princípio da minimização dos dados que eu falei aqui acaba sendo também uma boa prática em relação à proteção dos dados pessoais, porque quanto menos dados pessoais eu tiver, tipos diferentes, o meu risco também acaba sendo menor. Vale a pena aumentar esse risco para ter mais dados que eu não vou utilizar?
né? Então, são perguntas que nos ajudam aí a direcionar em relação a esse conceito ou a esse princípio da necessidade. Como formalmente requerer a eliminação de dados a um controlador? Alguém tem alguma ideia? Para isso, a gente tem a figura do encarregado de dados. Não precisa nem ter relatório, basta ser, o encarregado. O encarregado é o canal de comunicação entre o agente de tratamento, a ANPD e o titular dos dados. Ele deve ter o seu nome e formas de contato, dados de contato disponíveis no site de maneira fácil. E há empresas, inclusive, que já têm um formulário próprio ou um procedimento próprio para esse pedido de eliminação dos dados pessoais. Então tem lá, quer eliminar seus dados, quer saber alguma coisa, preenche o formulário ou manda um e-mail que eles respondem. Mas se não tiver nada disso, vai no encarregado. E aí no encarregado você consegue ter essa informação. A empresa, a instituição é obrigada a responder à requisição do titular. Tudo bem? Agora que eu falei desses 3 princípios, que eu acho que para mim são os princípios aí muitas vezes que nos ajudam bastante, eu costumo falar sempre nas minhas palestras o seguinte: se você está trabalhando com dado pessoal e esse dado pessoal não é adequado nem necessário para aquela finalidade para a qual ele foi coletado, não use esse dado pessoal. Ele está em desconformidade com a LGPD. Então, notem bem aí o princípio da finalidade, adequação e necessidade, que são muito importantes.